Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje eu vou fazer com vocês este porta-copos que eu fiz para combinar com o suplá Astromélia que eu já tenho aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu já tenho aqui 8 peças prontas da encomenda. Então, eu vou fazer 8 suplá nesse modelo e já fiz aqui os 8 porta-copos. Eu trabalhei com barbante 6. O barbante Olinda, da Têxtil Piratininga. Usei aqui na cor branca. A Tex é 984, 85% algodão. A minha peça ficou com 12 centímetros de diâmetro e usei 16 gramas para cada porta-copos. Trabalhei com agulha 3,5. Vou precisar de um marcador, se você não tem, pode usar um pedacinho de fio para fazer a marcação. A tesoura, cola jeans para fazer os acabamentos e uma agulha de tapeceiro número 14. Se você preferir fazer com o fio mais fino, você pode trabalhar aqui 4 carreiras em pontos altos. Eu trabalhei por 3 carreiras, depois fiz esse bico aqui de acabamento. Eu vou iniciar com o barbante 6, agulha 3,5, fazendo aqui o anel mágico. Passo o fio aqui por cima, aqui por baixo dos 2 dedos, cruzo e seguro. Venho com a agulha aqui por baixo desse primeiro fio e o outro eu busco por cima. Vou girar a minha agulha, busco o fio e faço um ponto, uma corrente para prender o anel mágico. Agora, aqui dentro, eu vou ajustar um pouco. Eu vou fazer o ponto baixo e uma corrente para ser o primeiro ponto alto. Eu vou trabalhar aqui por 12 pontos altos. Já fiz o primeiro, agora eu faço o segundo. Dou a laçada, venho dentro do anel mágico, coloco a agulha aqui nesse espaço, busco o fio. Agora, eu vou tirar de 2 em 2 alças para fazer o ponto alto. Dou a laçada, trago o fio aqui, passo por dentro desses 2 fios, dessas 2 laçadas, e agora, busco o fio novamente e passo aqui dentro dessas 2 laçadas. Esses 2 fios que eu tinha na agulha. Dou a laçada e vou repetir o ponto alto novamente. Vou trabalhar assim até completar os 12 pontos altos aqui dentro do anel mágico. A minha peça eu fiz com 12 pontos. Se você acha que fica repuxado só com 12 pontos, você pode fazer aqui esse início com 14 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui por 12 pontos altos. Fiz os 12 pontos altos, contando com esse ponto baixo e a corrente. Agora, aqui o anel mágico, eu vou puxar um pouco esse fio. Aqui, eu vou ajustando e seguro, vou puxando. Vou arrumando para ficar bem certinho, não ficar amontoado esses pontos. Então, vou arrumando e vou puxando. Agora, aqui, eu vou ajustar os pontos, para não ficar repuxado aqui a minha peça. Agora, onde eu tenho o ponto baixo e a corrente, eu venho aqui na corrente, pego nesta alcinha da frente, vou levar a minha agulha lá pro lado avesso, entre um ponto e o outro, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou usar o marcador, vou alongar um pouco esse fio. Para quem não tem um marcador, então, aqui eu alonguei o fio. Nesse próximo ponto, eu vou pegar aqui, ó, nessas 2 alças do ponto e vou colocar um pedaço de fio para ser o marcador da minha carreira.
Aqui onde eu tenho esse fio, que é o meu marcador, eu vou pular esse ponto. Então, essa alça, eu vou levar lá naquele outro ponto e levo pro lado avesso. Então, eu venho aqui atrás, pego nessas duas alças, pego o meu fio e levo pro lado avesso. Ajusto e aqui vai ficar desta forma. Nesse mesmo espaço, onde eu levei o fio pro lado avesso, eu volto aqui nesse espaço. Se ficar muito apertado esse ponto, você solta um pouco. Para voltar aqui nesse mesmo ponto, busca o fio. Faço um ponto baixo e uma corrente. Tenho meu primeiro ponto alto da carreira. No mesmo espaço, eu faço outro ponto alto, porque eu tenho aqui o aumento da carreira. Em todos os pontos, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço. Volto aqui nesse ponto e faço outro ponto alto. No próximo ponto, faço 2 pontos altos. Faço assim por toda a volta. Vou ficar com 24 pontos altos no final desta carreira. Vou fazer os meus pontos. Ali no final, eu volto pra gente fazer o acabamento aqui nessa parte da nossa peça. Chegando aqui no final da carreira, eu já tenho os 20 pontos altos. Antes desse marcador, eu tenho esse ponto baixíssimo, que é onde eu finalizei a carreira anterior. Então, aqui, se você apertar muito esse ponto, ele fica um pouco difícil de pegar ali dentro, mas a gente tem que fazer aqui os 2 pontos, pegando somente nessas duas alcinhas desse ponto, para ficar um acabamento perfeito. Peguei nas duas alças, busco o fio, faço ponto alto. No mesmo ponto, busco o fio e faço o ponto alto. Agora, aqui onde eu tenho esse marcador, eu tenho que fazer os 2 pontos altos aqui também, pegando ali naquele espaço. Vou pegar todas essas alças da carreira anterior. Então, vou tirar o marcador. E aqui nesse espaço, pegando todas essas alças do ponto, eu faço ponto alto. Aqui eu ajusto esse ponto para não ficar alongado aqui. Fiz um ponto alto, no mesmo espaço eu faço outro ponto alto. Busco o fio, ajusto, tiro 2 alças e depois 2. Aqui onde eu tenho ponto baixo e uma corrente, nesta corrente, pego somente a alça da frente, levo a agulha para o lado avesso, entre o ponto e o outro, faço um ponto baixíssimo. Alongo o fio, aqui nesse próximo ponto, eu coloco o marcador novamente. Agora, eu vou no próximo ponto, pego nas duas alças e esse fio eu levo para o lado avesso. Aqui eu vou ajustar esse fio para ficar desta forma. No mesmo espaço, eu faço o ponto baixo e uma corrente para ser o meu primeiro ponto. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos, que é o aumento da minha carreira. No próximo ponto, faço um ponto sozinho. No próximo ponto, 2 pontos altos. Então, eu vou intercalar desta forma. Um ponto sozinho. E no próximo ponto, 2 pontos juntos. Um sozinho. No próximo, 2 pontos juntos.
até completar a carreira, mas ali no final eu volto pra gente fazer o acabamento da carreira juntos. Então, eu vou completar a carreira e volto aqui pra gente fazer o acabamento da carreira. Chegando no final da carreira, então, aqui eu tenho o marcador, aqui eu tenho esse ponto, que é o ponto baixíssimo da carreira anterior. Depois do aumento, que são 2 pontos juntos, nesse ponto eu preciso de fazer um ponto sozinho. Pego somente essas 2 alças do ponto e faço um ponto alto. Como eu iniciei com um ponto alto, agora entre um ponto e o outro eu preciso do aumento. Tenho que fazer aqui 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Dou a laçada, pego em todos os pontos e faço 2 pontos altos. Aqui eu ajusto, tiro 2 alças e 2. Dou a laçada no mesmo ponto, busco o fio, ajusto esses pontos, tiro 2 alças e depois mais 2. Finalizo com ponto baixíssimo, aqui onde eu tenho ponto baixa corrente, então aqui eu vou ajustar os pontos para ficar bem certinho. Faço um ponto baixíssimo nesta corrente. Agora, eu vou iniciar o acabamento, que é esta carreira aqui, onde eu fiz esses pontos. Então, eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Puxo tudo de uma vez. Aqui, eu vou subir 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto. Vou colocar aqui o marcador na segunda corrente, para eu saber depois onde eu preciso finalizar a minha carreira. Agora, eu faço mais 3 correntes. E vou fazer 3 pontos altos, pegando aqui nessas 2 correntes. Pego aqui por trás, então, aqui eu seguro o ponto. Vou buscar o fio. E faço 3 pontos altos aqui, ó, nesse mesmo espaço. Por isso que é importante colocar ali o marcador ou o fio, que você tem um pedaço de barbante, pode ser também, para que esses pontos fiquem todos aqui abaixo de onde eu tenho a marcação. Então, eu faço os 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, aqui na minha peça, eu fiz intercalado. Pulei 2 pontos, depois eu pulei um ponto, pulei 2, depois eu pulei um ponto e depois um ponto novamente. Fiz dessa forma para não ficar repuxado aqui esse acabamento. Mas, se você fizer com o seu ponto pulando 2 pontos e der certo, ficar reto aqui a tua base, você pode pular 2 pontos altos de base. Então, primeiro eu vou pular 2 pontos. Eu dou a laçada para fazer o ponto alto e pulo 1, 2. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Agora, eu faço 3 correntes. E nesse ponto alto, eu faço os 3 pontos altos. Então, eu viro aqui para ficar dessa forma, e aqui dentro eu faço 3 pontos altos. Fiz um ponto, 2 e 3. Agora, eu pulo somente um ponto alto de base. Dou a laçada, pulo um ponto e vou no próximo. Faço um ponto alto. 3 correntes e 3 pontos altos aqui nesse ponto alto da base. Depois que eu termino os 3 pontos altos, eu pulo um ponto novamente. E no próximo, faço um ponto alto. 3 correntes. E aqui dentro desse espaço, onde eu tenho esse ponto alto na base, eu faço 3 pontos altos. Agora, eu pulo 2 pontos de base. 1, 2. No próximo, eu faço um ponto alto. 3 correntes.
3 pontos altos aqui dentro desse espaço. Agora, eu pulo um ponto de base e vou no próximo. Faço um ponto alto, 3 correntes e 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. Agora, eu pulo um ponto alto novamente, e no próximo faço um ponto alto. Então, aqui eu pulei 2, pulei um ponto, pulei um ponto, pulei 2, pulei um ponto e um ponto. Faço as 3 correntes, os 3 pontos altos. E agora, no próximo, eu pulo 2 pontos altos. Faço um ponto alto, 3 correntes, 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. Depois que eu faço os 3 pontos altos, agora eu pulo uma corrente. 3 correntes, e aqui dentro desse espaço, onde eu tenho esse ponto alto na base, eu faço os 3 pontos altos. Agora, eu pulo um ponto novamente, e no próximo eu faço um ponto alto. 3 correntes e 3 pontos altos aqui dentro. Eu sigo dessa forma por toda a volta. Aqui eu pulei um ponto, aqui eu pulei um ponto. Agora é a hora de pular os 2 pontos. Então, aqui você pode pular esses pontos conforme a tensão do seu ponto. Se o ponto é muito apertado ou é muito solto, você pode intercalar de forma diferente. Então, o meu ficou bem reto dessa forma aqui, pulando essa quantidade de pontos na base. Chegando aqui no final, eu pulei os 2 pontos, depois eu pulei um ponto, e aqui sobrou 2 pontos. Então, aqui no final e no início ali, eu tenho 2 pontos de base, onde eu pulei entre um ponto e o outro. Aqui eu fiz os 3 pontos altos, agora eu vou cortar esse fio, então, vai sobrar esses 2 pontos ali. Deixo um pedaço desse fio aqui sobrando para fazer o acabamento, eu vou cortar esse fio. Terminei o ponto alto, eu tenho aqui esses 3 pontos, eu vou puxar esse fio. E agora, com a agulha de tapeceiro, onde eu tenho marcador, aqui eu tenho 1, 2, 3 correntes. Então, o marcador fica aqui embaixo, eu pego nessa corrente ali em cima do marcador. Nessas 2 alças aqui da corrente, eu vou passar o meu fio ali por dentro. Esse marcador aqui eu já posso tirar. Vou passar o fio aqui por dentro. E agora, eu volto nesse ponto alto, no último ponto que eu fiz, pego aqui dentro, nesta alça, e na alça aqui de baixo. Coloco a agulha aqui onde eu tinha o marcador, que é na segunda corrente, onde eu iniciei a carreira. Levo a agulha lá pro lado avesso e vou passar o fio aqui por dentro. Vou ajustar o ponto e vai ficar aqui um acabamento perfeito. Aqui do lado avesso, eu vou esconder esse fio atrás dos pontos. Para depois eu fazer o arremate. Então, vou esconder aqui atrás de alguns pontos. Aqui no início, eu também vou fazer o arremate, eu tenho que distorcer o fio. Em 2 partes, eu deixo 3 fios para cada lado. Nessa outra ponta, nós vamos fazer da mesma forma. Pego uma dessas 2 partes, coloco na agulha. Venho aqui atrás de um ponto e passo esse fio aqui por dentro. E agora, antes de fazer o nó, eu coloco um pingo de cola entre um fio e o outro, para não ter perigo de soltar. Eu uso a cola jeans. O tempo de secagem é de 72 horas antes de você fazer a primeira lavagem na peça.
Então, eu faço aqui 2 nó. Com a agulha de tapeceiro, você ainda pode esconder esse fio aqui atrás de alguns pontos. Eu vou cortar porque eu uso a cola jeans, então não tem perigo de soltar. Eu corto bem rente aqui ao nó. Aqui a gente vai fazer da mesma forma que fizemos ali. E vai ficar assim o nosso porta-copos. Bem simples, fácil, rápido de fazer e bem econômico também. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.